Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, quais são as duas posturas que são completamente inadequadas para o mundo de hoje? Você sabe quais são? Eu vou te falar agora, fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso e eu acho que é muito importante você saber. Qual é a primeira postura que a gente tem que evitar, que a gente tem que reconsiderar? É a postura que eu chamo de coitadismo ou vitimismo. E o que é essa postura? Essa postura é aquilo que essa é a postura que faz com que a gente um minutinho só, deixa eu ajustar isso aqui. Ok. É a postura que faz com que a gente sempre ache que o problema que a gente está vivendo tem uma razão externa a nós mesmos, né? A gente sempre atribui a alguém alguma coisa, algum poder, alguma situação, o que a gente está tendo como problema. E eu costumo dar o seguinte exemplo para isso. Duas pessoas saíram do trabalho para ir almoçar e no meio do horário de trabalho, eles estavam voltando, caiu uma chuva torrencial. E cada um deles teve uma postura diferente na hora que eles chegaram molhados no trabalho, completamente ensopados. E aí alguém perguntou: o que aconteceu com vocês? E um deles disse o seguinte: bom, a gente estava no meio da rua, a chuva caiu, o que a gente pode fazer? A gente molhou, não tinha o que fazer. E o outro disse o seguinte: não, a gente esqueceu de levar um guarda-chuva. Qual é a diferença entre essas duas respostas? Todas elas estão corretas. Todas as duas são verdadeiras. Eles estavam no meio da rua e eles não tinham onde se encostar e a chuva caiu e eles se molharam. E eles também estavam sem guarda-chuva. Qual é a diferença? É que quando você diz que foi a chuva, e quem vai poder prever? Como é que vão saber? Né? Como é que vai mandar parar a chuva? Essa é uma postura que nos coloca como vítimas e nos tira a culpa e a responsabilidade, mas também nos tira o poder de agir. Quando você olha e diz assim, puxa, era possível ter levado o guarda-chuva, era possível ter se preparado melhor. Nesse momento, a gente assume a responsabilidade, ou pelo menos parte dessa responsabilidade. Dói um pouco mais às vezes, mas isso nos coloca numa situação de poder agir, porque da próxima vez, quando tiver a mesma situação, a forma como eu vou encarar vai ter um resultado diferente. A primeira situação, eu não tenho nada para fazer. Eu sou uma vítima. A segunda situação, eu poderia ter mudado e transformado essa situação. Então, essa é a primeira postura que a gente precisa ter quando a gente precisa ter cuidado nesse mundo. E por que essa postura ela deve ser evitada? Basicamente pelo seguinte, gente, porque o mundo que a gente vive hoje nunca teve tanta oportunidade como tem hoje. Se tem uma época, se tem um momento em que a gente teve a oportunidade de fazer coisas diferentes, de mudar de estilo de vida, de mudar de carreira, olha, esse é o momento. Não existe um outro momento na história tão interessante, tão oportuno para que você faça as coisas que você quer fazer, faça as mudanças que você quer fazer. Então, você pode estar perdendo uma oportunidade incrível justamente porque você está no melhor momento para mudar, para fazer as mudanças, mas a sua postura está inadequada. É, já costuma-se chamar esse momento de era de abundância. E eu lembro que nas aulas de sociologia a gente falava que a gente precisa, ou tem, três capitais, né, que eu coloquei aqui na tela. O capital financeiro, o capital cultural e o capital social. Né? E a forma como a gente tem esses três tipos de capital vão fazer a diferença para a gente, enfim, na nossa vida. Capital financeiro você já sabe o que é, ou seja, se você tiver capital financeiro, isso facilita muito as coisas. O capital cultural é todo o acesso que você tem a visões de mundo diferente, a informação, a própria cultura, a, é, enfim, informação, né? Isso, cultura de uma forma ampla, ou seja, se você tem um repertório ampliado de cognição, de conhecimento, de informação e de cultura, isso te dá
mobilidade, te dá mais condições no mundo atual. E o terceiro capital social, aqui eu quero, estou chamando de social basicamente a sua capacidade de fazer contato, de fazer conexões, de fazer relacionamentos. Quanto maior a sua rede, quanto mais qualificada, quanto mais interessante for essa rede, mais condições você tem de fazer as mudanças que você tem. Por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje nunca foi tão abundante esses três capitais, né? No passado, se você não tinha muito dinheiro, você não tinha mobilidade social. Você tinha que nascer já rico. Acesso à informação, a qualquer coisa, era também muito complicado, já até por conta do primeiro. E a facilidade ou não de ter relações também dependia do lugar do seu começo, né? Você tinha que conhecer alguém importante para se dar bem. Isso mudou. Isso mudou completamente. Hoje, pessoas que não têm nenhum capital financeiro ou muito pouco capital financeiro, que têm pouquíssimo capital cultural ou quase nenhum mínimo necessário, não falam inglês, pessoas que têm tiveram oportunidades muito poucas na vida, conseguiram superar isso, e pessoas que às vezes não têm nenhuma rede tão ampliada de relações e de contatos, conseguem hoje fazer transformações e mudanças que não eram possíveis no passado, justamente porque nós estamos vivendo essa era de abundância que eu estou falando aqui para vocês. Então, a forma de adquirir esses capitais, a forma de acesso a isso mudou completamente. E você tem que estar atento a isso. Então, rever essa postura de olhar e de se ver como vítima e de dizer que o que você está querendo resolver, que você está querendo mudar, você não tem, eu não tenho porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho porque eu não sei, eu não consigo porque eu não conheço alguém interessante. Você sabe, se você fizer se você for honesto, você vai ver que essas coisas todas são possíveis hoje da gente alcançar e da gente conseguir quebrar barreiras que antes não eram possíveis. E se você tem dúvidas sobre isso, me fala que a gente comenta aqui nos comentários depois que você ver esse vídeo, e não importa quando. E a segunda coisa que é muito importante a gente evitar no mundo de hoje e que é quase que um oposto daquele, ou é derivado da primeira situação, é uma atitude de se comparar e de comparação. Essa palavra, óbvio, que sempre foi uma palavra que ninguém acha que é bom se comparar. Na história, se você for analisar isso, nunca é bom a gente se comparar, né? Até na Bíblia se fala de imitar a Cristo, né? Mas não se comparar, né? Paulo diz, tem um versículo que ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, por exemplo, mas ele nunca diz, se comparem a mim como eu me comparo a Cristo. Há uma diferença entre imitar, se inspirar e comparar. Mas por que hoje, especialmente, isso é uma postura, essa é uma atitude, essa é uma forma de pensar e de ver as coisas, de ver as pessoas, que pode ser muito prejudicial. Justamente porque a gente tem acesso a tanta informação, a gente tem acesso hoje à vida das pessoas de uma forma tão aberta, de tantas formas, em tantos canais, em tantas telas, em tantas redes, que a gente começa, é muito difícil você não achar que você está sempre um passo atrás de alguém que você está vendo que está melhor do que você. A gente vive o que a gente hoje já se chama também de sociedade da abundância, eu já falei, sociedade do desempenho, como eu coloquei aqui, né? É uma sociedade em que você é o próprio empresário de si mesmo, né? Então, se você não está dando certo, como eu falei, a responsabilidade é mais sua do que por falta de recursos. Mas, por outro lado, essa mesma situação pode levar você a ter uma postura de uma cobrança tão excessiva, de uma cobrança tão absurda, não porque você é um incompetente, não porque você é um ignorante, não porque você não consegue, mas simplesmente porque você está se comparando. E aí isso gera duas coisas, como eu coloquei aqui.
a comparação, ela gera pessoas depressivas e gera pessoas fracassadas. Porque é sempre em relação a outro, é sempre em relação a alguém que está mais. E isso não acaba nunca. Né? Já tem alguns estudos que mostram que algumas redes tornam as pessoas mais infelizes. Então você começa a seguir algumas pessoas e começa a se sentir mal. Então, não precisava tomar remédio, não precisava ir em terapeuta, não precisava fazer nada. Era simplesmente parar de seguir algumas pessoas, algumas estrelas, sei lá quem que você segue, que no fundo faz você se sentir uma pessoa pior. E é simplesmente pelo fato de que você está se comparando. Então, juntando essas duas coisas, né, a gente tem a sociedade da abundância. Isso faz você pensar o seguinte: puxa vida, eu preciso olhar para mim e ver os recursos possíveis e fazer o melhor uso dele. Mas por outro lado, a sociedade do desempenho faz você olhar para você e dizer assim: eu não cheguei lá, eu ainda não fiz tudo, eu não sou suficiente. E essa comparação pode gerar um profundo sentimento de depressão e de ansiedade. Então você tem que ter cuidado. Então, para finalizar, eu queria colocar o que a gente faz então nessa situação. A gente faz algo muito simples. Deixa eu colocar aqui. A gente faz uma coisa muito simples. Primeiro, a gente assume responsabilidade pelas coisas que a gente está vivendo. A gente para de olhar a si mesmo como vítima e olha para ver as oportunidades. A gente poderia falar muito sobre isso. Se você quiser, eu faço outro vídeo sobre isso. E depois viva as coisas que você quer viver, buscando não a comparação, mas buscando a sua verdade, buscando a sua autenticidade, as coisas que você realmente acredita, aqueles valores que são mais, como se costuma dizer hoje, raiz em você. Quais são essas coisas? Quais são as coisas que você tem convicção? Quais são as coisas que você nutre dentro do seu coração? Essas são as coisas que você tem que olhar e tentar melhorar a cada dia. E é com isso que você deve se preocupar. E não que nível você está em relação a fulano, beltrano, ciclano, tal. Porque isso não vai te ajudar. Então, era isso. Esse vídeo é bem curto. Espero que não fique muito longo. Na verdade, já estão quase com 12 minutos. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha ele com seus amigos. Talvez alguém precise ouvir isso que eu acabei de falar. E a gente vai voltar com outros vídeos. Então, clica se você estiver vendo no Facebook, assina esse canal. Se você estiver vendo no YouTube, assine esse canal também, porque a gente tem muita coisa para mostrar, tá bom? É isso, por hoje é só, até a próxima.